esclarecimento da cliente é essencial para o sucesso do seu trabalho. Por isso, veja sempre uma cliente informada como uma aliada. Quanto mais claro estiver para a cliente o que está envolvido no processo a que se vai propor, mais razoável e realista ela será na expectativa do que tem, do resultado que vai ter. Isto traz muitas vantagens, porque as pessoas tendem sempre a criar expectativas. Por isso, é nosso papel criar ou ajudar a cliente a ajustar as suas expectativas ao que é razoável e realista. Assim, vai haver menos frustração e desapontamento. A cliente também vai ter sempre a tendência de comparar com outra, uma amiga, uma conhecida que também fez, que também aplicou e não resultou bem igual. É inevitável as comparações. Por isso, é muito importante também sensibilizar desde logo a cliente de que cada cliente é diferente, cada organismo é diferente e cada unha é diferente. Portanto, quanto melhor a cliente perceber isso, tanto melhor vai ser a sua experiência consigo enquanto estilista de unhas. Quais os conceitos então que é importante explicar à cliente? É importante, antes de iniciar qualquer aplicação, detalhar à cliente o que ela vai fazer, ou melhor, o que nós vamos fazer sobre as suas unhas, também quais os cuidados que ela deve ter depois de ter as unhas e também que eventuais problemas possam acontecer e quais os cuidados a ter. Por exemplo, se a cliente tiver um problema de saúde ou tomar alguma medicação, não raro pode acontecer uma descolagem ou um levantamento das unhas artificiais por esta razão. Nós não temos o direito legal de perguntar informações confidenciais sobre o estado clínico da pessoa, mas podemos explicar o que pode acontecer e se ela tiver ou não isto ou aquilo, será mais fácil ela voluntariar essa informação e nós podemos então prepará-la para eventuais problemas. Não é certo, nem é garantia que isso vai acontecer com cada cliente, mas estando a cliente preparada para isso, devidamente informada, será tanto mais fácil ela depois reagir da melhor forma. E nós, naturalmente, iremos propor uma solução adequada ao problema que depois existir. O que temos que detalhar na prática? Então, temos que explicar à cliente que fibra de vidro é semi-permanente e exige manutenção regular. Este produto vai aderir na unha natural e vai acompanhar o seu crescimento, mas pode descolar por razões técnicas ou naturais. Vamos ter que recomendar à cliente que, ao aceitar a aplicação de unhas de fibra de vidro, deve fazer manutenções regulares para continuamente encher a zona de crescimento da unha e reparar eventuais quebras. Explicar também que fibra de vidro fio é removido por processo de limagem, que pode ser manual ou mecânica, mas que nunca se deve limar de forma a retirar completamente tudo da unha, por haver risco de limar, ou quase por certo, limar o corpo da unha e poder danificar. O tempo estimado de duração vai ser, em média, 4 semanas, até à manutenção seguinte. Claro que esta durabilidade, ou melhor, este tempo de duração, pode variar em muito, porque há fatores que nós não controlamos, como a qualidade da unha da cliente, medicação que ela possa tomar, cuidados que tem ou não tem, e até mesmo a rapidez de crescimento da unha. As unhas das mãos crescem cerca de 3 mm por mês, mas há variações. Há pessoas cuja unha cresce muito mais depressa do que outras. Por isso há também clientes que gostam de fazer as manutenções um pouco mais perto ou com mais frequência do que outras. E isto é perfeitamente aceitável. Outro aspecto que temos que detalhar à cliente será os passos do processo, ou seja, explicar que a fibra de vidro fio tem um processo com cerca de 6 fases, durará aproximadamente 2 horas a 2 horas e meia, em média, e que envolve preparar a unha, aplicação de primer, construção, alongamento com fibra de vidro fio, limagem e modelagem, decoração da unha a gosto e finalização com brilho. Será que podemos aplicar os fios de fibra de vidro em qualquer unha? Bem, de modo geral, quando se aplicam produtos ou processos estéticos ou de endurecimento sobre as unhas, estas deverão obrigatoriamente estar saudáveis. Porquê?
Por qualquer unha que apresente patologias, quer no corpo da unha, quer na pele, não se deve aplicar qualquer processo artificial. Porquê? Isto vai tapar a unha, vai incubar os fungos, as infecções bacterianas, vai contribuir para a infecção numa cutícula inflamada, ferida, e uma unha traumatizada, que por si também já está inflamada, vai ter dificuldade em cicatrizar se for tapada com um processo artificial de endurecimento, como é o caso de unhas de fibra de vidro. Por isso, nunca se deve tapar unhas doentes, traumatizadas, infectadas de algum modo, feridas, com qualquer processo de endurecimento estético, porque isto impõe riscos à cliente, à unha e a outras clientes, até pelo risco de contaminação cruzada. Por isso, também esta questão é muitas vezes debatida e discutida, mas já é uma falsa questão. Nós temos informação suficiente para saber que nunca se deve tapar infecções ou bactérias. Por isso, unhas doentes tratam-se, não se tapam. E aqui, no caso da fibra de vidro, o processo, ou o princípio neste processo, é exatamente o mesmo. Que dizer se nós utilizarmos gel, acrigel ou acrílico nas unhas como complemento à fibra de vidro e a pessoa, por exemplo, tiver uma reação alérgica? Isso é possível por causa dos acrilatos. Se a pessoa for alérgica a acrilatos ou a qualquer outro componente, poderá reagir ao gel, acrigel ou acrílico utilizado. Nesse caso, naturalmente, devemos reconsiderar a aplicação do produto. Que outros grupos de risco ou outras situações devem ser levadas em conta? Pessoas que façam parte de grupos de risco, como sejam pessoas com diabetes, com cancro, doenças imunitárias ou mulheres que estejam grávidas, poderão ter que avaliar junto do seu médico a possibilidade de aplicar ou não unhas de fibra de vidro. Poderá haver razões que desconhecemos relacionadas com a sua condição clínica que impedem a aplicação do procedimento. De forma geral, contando que as unhas destas clientes estejam saudáveis e sem fungos, micoses, infecções bacterianas ou qualquer ferida, não há problema de aplicar a unha de fibra de vidro. No entanto, dado que a pessoa tem uma condição clínica prévia, poderá, uma vez que ela faz parte de um grupo de risco, haver outros constrangimentos que nós desconhecemos e, por isso, a cliente deve informar-se junto do seu médico se pode ou não sujeitar-se a um processo estético como seja as unhas de fibra de vidro. Damos todas as informações que ela nos solicitar, como seja o que é o produto, como é que ele se aplica na unha, que tipo de passos é que vão ser realizados, tudo isso com detalhe. Mas é, em última instância, a cliente que deve tomar a decisão de colocar ou não. E deve fazer isso com o consentimento do seu médico, naturalmente. Quando houver problemas, descolagens, levantamentos, reações da unha ao processo ou ao produto, há formas de solucionar essas situações e também alguns cuidados a ter. No tema sobre resolução de problemas, iremos considerar em detalhe quais as causas naturais e técnicas que podem originar o levantamento ou descolagem das unhas de fibra de vidro e quais as soluções que podemos também apontar e apresentar à cliente. O que é certo, e aprendemos aqui nesta aula, que nunca devemos ceder no que sabemos ser um fator de risco, porque a responsabilidade é nossa enquanto profissionais. Por isso, adotar uma postura de desresponsabilização e ter dificuldade em recusar a aplicação a uma cliente que sabemos que tem problemas nas unhas que impedem a aplicação e nós avançamos na mesma, isto vai ter consequências. A unha vai infectar e depois a cliente vai sempre apontar o dedo ao nosso trabalho. E, na verdade, com toda a razão, porque nós fizemos algo que sabíamos ser incorreto. E essa é a nossa responsabilidade. Por isso, mais vale perder, por vezes, uma cliente que insista em aplicar quando não tem condições de o fazer e nós recusamos. Mais vale perder essa cliente porque fomos íntegras ao nosso trabalho e ao que sabíamos que era correto, do que perder uma reputação longa e que custou muito criar, para fazer a vontade a uma cliente que é irrazoável ou que está a ser, de certo modo,
teimosa e insistente num procedimento que não é no seu benefício. Vamos agora considerar na aula seguinte, então, cuidados de higiene e segurança que devemos ter, não só no nosso espaço de trabalho, mas ao utilizar os instrumentos e equipamentos nas unhas das nossas clientes.